Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com a correção das atividades do PET, volume 2, semana 5. Se você ainda não assistiu o vídeo do conteúdo e quer aprender um pouco mais sobre a física e o campo elétrico, clica aqui no iCard que tem o link ou no primeiro comentário com o vídeo completo, tá bom? Bora lá então resolver as 4 questõezinhas do PET? Questão de número 1. A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Qzinho. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Q. Bom, vamos pegar a primeira situação aqui. Na primeira situação, ele fala que o Qzão é maior que zero e o Qzinho é menor que zero. Então, a carga Qzão é positiva e lá no ponto P eu coloco uma carga de teste Qzinho negativa. Bom, vai aparecer uma força de que tipo aqui? Vai aparecer uma força de atração, não é? Uma força de atração. Por quê? Porque cargas de nomes opostos se atraem. Beleza. E o campo elétrico? Bom, eu posso pensar de dois jeitos. Primeiro, como essa carga de teste é negativa, o campo elétrico é oposto à força. Então o campo elétrico é para a direita. Ou, como a carga Qzão é positiva, o campo elétrico é sempre saindo dela. Então, se afastando dela no ponto P, a gente tem um campo elétrico para a direita, que está até bem representado aqui na situação 1. Então, verdadeira a primeira situação. Situação 2 é a situação em que Qzão é positivo e Qzinho também é positivo. Então, o tio vai colocar aqui para a gente poder olhar. Então, a gente tem que Qzão é positivo e o Qzinho também é positivo. Então, no lugar lá do ponto P, eu vou colocar uma carguinha de teste positivo. Agora, eu tenho duas cargas positivas e a força vai ser de repulsão. E o campo elétrico, como a carga de teste é positiva, vai apontar para o mesmo lado da força, ou, como o Qzão é positivo, o campo elétrico é sempre saindo dela. Então, nesse caso aqui, o campo elétrico também está apontando para a direita. Os dois vetores apontando para a direita, tanto o campo elétrico quanto a força, que, na minha opinião, está bem representado. Eu estava conversando com um amigo meu, o professor Ricardo, e ele comentou sobre esse negócio aqui do ponto de atuação. Eu acho que é estranho a questão ter chamado a atenção para ponto de atuação, porque um vetor ele não se altera se você muda ele de lugar, mas respeita seu módulo, sua direção e o seu sentido. Se você fala que tem um campo elétrico, se o campo elétrico é assim, qualquer lugar que você desenhar ele, você está representando bem o campo elétrico. Aqui, só o campo elétrico que está agindo no ponto P, que é o ponto que a gente está analisando. A força F está um pouco adiantada. Mas a força F ela atua na carga, e quando a gente fala de um vetor da força, a gente está preocupado em descobrir qual que é o módulo, a direção e o sentido dele. E eu acho que está bem representado aqui. Eu acho que eles só não colocaram lá em cima do ponto P para ficar menos embaralhado o desenho. Então vou considerar como correto aqui, tá bom? Bom, a situação 3, como que é a situação 3? A situação 3 é com a carga Qzão negativa e a carga Qzinho negativa também. Então a gente tem Qzão negativo, Qzinho negativo. Eu coloquei uma carga de teste Qzinho lá no ponto P negativo. A força vai ser de que tipo? De repulsão, muito bem, porque as cargas têm o mesmo nome. Como essa carga de teste é negativa, o campo elétrico vai estar apontando o contrário à força, então vai ser para a esquerda aqui. Ou, como Qzão é negativo, o campo elétrico vai estar sempre entrando nela. Tudo bem? Então, na terceira situação aqui também está bem representado. Força para a direita, campo elétrico para a esquerda. Na quarta e última situação, a gente tem a carga Qzão negativa e a carga Qzinho positiva. Então, vou colocar Qzão negativo e no ponto P uma carga Qzinho positiva. Que tipo de força que eu tenho aqui? Uma força de atração. Muito bem. E para onde vai ser o campo elétrico? Como a carguinha de teste é positiva, o campo elétrico aponta para o mesmo lado da força, vai apontar para a esquerda aqui. Ou, como Qzão é negativo, o campo elétrico está sempre entrando nela. Então, os dois apontando para a esquerda, que na minha opinião também está bem representado aqui na situação 4. Então, para mim, todas as afirmativas estão corretas. Letra A aqui. Fechou? Bora fazer a questão de número 2? Questão de número 2. Em um ponto P do espaço, existe um campo elétrico horizontal de intensidade 5 vezes 10 a 4 newtons por coulomb, voltado para a direita. Se uma carga de prova 1,5 microcoulombs positiva é colocada em P, qual será o valor da força elétrica que atua sobre ela? Bom, então aqui no ponto P,
eu quero saber qual que vai ser a força que vai atuar em uma carga de teste que eu colocar ali. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o campo elétrico ele é definido como força sobre a carga, né? Então, se eu quero descobrir a força, basta eu passar essa carga que está dividindo com a operação oposta, que é a multiplicação. Então, é o produto da carga vezes o campo elétrico. Eu tenho os dois valores. Um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é para esse prefixo micro. O prefixo micro ele vale 10 a menos 6. Então, é um apelidinho que a gente dá para a potência de 10 a menos 6, tá bom? Do mesmo jeito que o prefixo K, o quilo, significa 1000, o prefixo micro significa dividido por 1 milhão, ou vezes 10 a menos 6, tá bom? Então vamos lá, a força vai ser o quê? A carga que vale 1,5 vezes 10 a menos 6, vezes o campo elétrico que vale 5 vezes 10 elevado à quarta potência. Multiplicando aqui, a gente vai ter 1,5 vezes 5, que vai dar 7,5. E aí agora eu multiplico as potências de 10. Como que eu multiplico potência de 10? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, conservo a base, menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Então, a força que atua nessa carga de teste, ela vale 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons. Tudo bem? Em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? Como aqui força é um vetor e campo elétrico também é um vetor, se a carga for positiva, o campo elétrico e a força apontam para o mesmo lado, que é essa situação. A carga é positiva, então a força vai aparecer no mesmo sentido do campo elétrico. Essa carga ela tende a se mover para a direita, tudo bem? Então, para a direita. Tranquilo. Responda as questões A e B supondo que a carga de prova seja negativa. Então, limpa isso tudo aqui. Vamos lá de novo. No ponto P agora, eu não vou colocar uma carga positiva e sim uma carga negativa, mas com o mesmo valor. Então, o valor da força ele não vai se alterar, né? Porque a força é o campo elétrico vezes a carga, tá? O módulo da carga. Então, a força ela vai ter a mesma intensidade de 7,5 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Newtons. Pois o valor da carga é o mesmo. Tá bom? Aqui a gente está falando de módulo, tá? A gente pode pensar tudo aqui em módulo. A gente não pôs a setinha em cima de ninguém. Então a gente está preocupado só com o módulo da força. Então não interessa o sinal da carga aqui. Fechou? Bom, em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? Agora a carga de teste é negativa. Como a força é igual a carga vezes o campo elétrico, se essa carga for negativa, vai haver uma inversão do campo elétrico em relação à força. E nesse caso, a carga é negativa, então a força ela é oposta ao campo elétrico. Essa carga vai ser puxada para a esquerda, então ela tenderá a se mover para a esquerda, tá bom? Então, para a esquerda. Fechou? Então é essa a questão de número 2. Bora fazer a questão de número 3? Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância d até a carga elétrica pontiforme geradora? Bom, se você viu o vídeo da explicação, acho que aqui você não vai ter nenhuma dúvida. Mas só relembrando aqui, o módulo do campo elétrico é dado por essa relação aqui, tudo bem? E observe só que a distância está no denominador, e o E é o resultado dessa operação, é o resultado dessa conta. Quanto maior for o d, maior vai ser o divisor aqui. Consequentemente, menor vai ser o resultado, menor vai ser o campo elétrico. Então, o gráfico do campo elétrico pela distância, ele vai decaindo. Quanto mais eu caminho para a direita, ou seja, quanto mais eu aumento a distância, menor meu campo elétrico vai ficando. O campo elétrico ele cai com o quadrado da distância, tudo bem? Então, a alternativa que melhor representa isso aqui é a letra E de elefante. Bora fazer a última, questão de número 4? Considere a figura abaixo, onde E é o vetor campo elétrico resultante em A
gerado pelas cargas fixas Q1 e Q2, e F é a força elétrica na carga de prova Qzinha colocada em A. Dadas as alternativas abaixo, assinale a alternativa correta. Bom, aqui a carga Qzão ela gera um campo elétrico aqui nesse ponto P, que pode ser de dois tipos, dependendo de qual o sinal da carga Q1. Se a carga Q1 for positiva, o campo elétrico vai estar saindo dela, então apontando para fora em todas as direções. Nesse ponto aqui, apontando para fora, ela vai ter a direção indicada lá em laranja. Caso Q1 seja negativo, esse campo elétrico ele vai estar apontando nessa direção, porque se Q1 é negativo, o campo elétrico está sempre entrando nela em todas as direções. A partir de P, entrando lá em Q1, vai estar apontando naquela direção lá. Bom, mas para o campo elétrico resultante estar para baixo, concordam comigo que a única possibilidade interessante seria essa aqui? Então, a gente pode concluir que a carga Q1 ela é positiva, já que para gerar esse campo elétrico para baixo, o campo elétrico precisa estar saindo de Q1. Tudo bem? Então, a gente já sabe que Q1 é positivo, que Q1 é maior que zero. Com relação a Q2, ela também pode ser positiva ou negativa. Caso ela seja positiva, o campo elétrico vai estar saindo dela em todas as direções, né? Mas aqui no ponto P vai estar apontando naquela direção de rosa. Caso Q2 seja negativo, o campo elétrico vai estar entrando nela de todas as direções. Mas partindo aqui do ponto P, vai estar apontando no sentido dela. Concorda comigo que para gerar esse campo elétrico aqui embaixo, a única opção interessante seria essa? Então, por causa disso, a gente pode concluir que o campo elétrico está entrando em Q2. Ou seja, que Q2 é negativo. Então, a gente tem que Q2 é menor que zero. Por quê? Porque quando a gente soma o campo elétrico gerado por 1 com o campo elétrico gerado por 2 aqui, usando o método do paralelogramo, traçando as retas paralelas aqui a cada um dos vetores, coincide exatamente com o campo elétrico resultante dado pela questão. Fechou? Bom, e aqui eu tenho uma carguinha de teste que pode ser positiva ou negativa. Se essa carguinha de teste for positiva, a força apontaria para o mesmo lado do campo. Se ela for negativa, a força aponta para o lado contrário ao campo elétrico. Como a força está apontando para o lado contrário ao do campo elétrico, eu posso concluir que essa carguinha de teste aqui ela é negativa, ou seja, que Qzinho é menor que zero. Então a melhor alternativa aqui é a alternativa de letra D, né? Q1 maior que zero, Q2 menor que zero e Qzinho também menor que zero. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário de incentivo, compartilha com os colegas que o tio fica muito agradecido, tá bom? Então, Feliz Natal para vocês, pessoal. Até mais. Tchau.